Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai estudar o porquê que todo número pode ser escrito como um produto entre primos. Tenho certeza que vocês devem ter visto isso na escola, né? Toda aquela ideia lá de eu pegar um número, sei lá, 1670, traçar aquela retona aqui e sair dividindo por 2, depois por 3, por 5 quando der, por 7. Aí você multiplica tudo e no final você encontra alguma decomposição, tipo 2 ao quadrado, 3 à quarta, 7 à primeira e assim vai. Então aqui a gente decompõe um número inteiro qualquer, né, positivo, em seus fatores primos. Esse processo de decomposição, ele tem uma justificativa, né? O fato de qualquer número poder ser escrito como um produto entre primos, ele é um resultado demonstrável, né? É isso que a gente quer fazer na aula de hoje. Então, eu vou construir primeiro as definições principais com vocês, a notação que é utilizada para poder empregar essa prova, relembrar a definição do que é um número primo e aí sim elencar, né, o teorema sobre esse resultado aqui e prová-lo. Então é isso que você pode esperar para a aula desse vídeo aqui. Então a primeira coisa que eu queria falar com você é em relação à ideia de divisor. Então eu vou colocar aqui definição. Dizemos que D é divisor de N quando deixa resto zero na divisão por N. Ou seja, existe K inteiro positivo, né? Deixar que existe um inteiro positivo K, tal que a gente consegue escrever N igual a K vezes D. Não tem o mais R, né? O resto ali, o resto é zero. Então, quando eu faço a conta, é como se o N fosse um múltiplo do D, né? Esse múltiplo multiplicado ali pelo K. Alternativamente, N sobre D dá K. É um número inteiro, não tem resto, não tem parte decimal. Então, é isso que faz a gente enquadrar, né, o D como um divisor de N. E aí, denotamos tal fato por D divide N. A gente usa essa notação aqui, que vai essa barrinha, né, dividindo os dois aqui no meio. Isso se lê D divide N, ou D é divisor de N. Ok, então agora a gente já tem essa definição comum aqui. E agora eu vou colocar outra definição, que é a definição do número primo. Definição. Dizemos que um inteiro positivo P maior do que 1 é primo se seus únicos divisores são 1 e ele mesmo. Ou, nesse caso, para ser mais explícito, 1 e P. Então, sempre que os únicos divisores de um número forem 1 e esse próprio número, a gente vai dizer que esse número ele é primo. Se ele tiver qualquer outro divisor, além desses dois, dizemos que o número não é primo, que é um número composto. Então, até vou colocar aqui. Caso contrário, caso contrário,
é dito composto. Então tá. Agora o que a gente quer dizer, o que a gente quer obter, né, é um resultado a respeito de números compostos. A gente quer dizer por que que todo número composto pode ser escrito como um produto entre primos, né? E quando não for composto, ele já é primo, então não tem, não tem um produto a ser feito, né? Como se fosse ele vezes 1. Sei lá, o número 7. O número 7 é primo. E a decomposição dele seria o próprio 7 vezes 1, né? Não tem o que decompor aí. Mas em outros casos, sei lá, o 9. O 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3 é um produto entre primos. Nesse caso, o 3 é primo. Enfim. Então, agora o que que a gente quer fazer, tá? Eu quero elencar o seguinte teorema. Todo número inteiro positivo, todo número inteiro positivo pode ser escrito como um produto entre primos. Todo número inteiro positivo pode ser escrito como um produto entre primos. Eu não estou, nesse momento, afirmando que essa decomposição, né, essa maneira de escrever o número como um produto entre primos é uma decomposição única. A princípio poderiam haver outras decomposições, sei lá, outras formas de escrever o número 9 como um produto entre primos que não seja o 3 ao quadrado, né? A princípio poderia ter alguma outra maneira. E aí a prova, para que haja uma unicidade, né, nessa decomposição, para que não haja outra, só tenha uma única, é um outro resultado, né, o teorema fundamental da aritmética. Então existe esse primeiro resultado, que é um pouco mais simples, é o que a gente vai fazer aqui na aula. E aí tem um segundo resultado, que é garantir a unicidade desse resultado aqui, que é o teorema fundamental da álgebra. Então tá, vamos lá. Como fazer a prova, como fazer a prova para esse teorema? Então vamos considerar um número inteiro positivo qualquer, n. Seja n um inteiro positivo maior do que 1, né? Qualquer. A gente não está interessado no 1. 1 a gente já viu que não é primo, né? Não é considerado primo pela definição. Então seja n um inteiro positivo qualquer. Tá bom. Caso n seja primo, não há nada a ser provado. O número já é primo, não preciso provar mais nada. Ele por si só já é um produto entre primos, tá? Ele mesmo, vezes 1, muito embora o 1 não seja primo, segundo o que a gente acabou de ver, né? Eu quero dizer que não tem nada a ser provado, ele já é primo por natureza. Tá bom. Isso aqui não tem interesse nenhum, né? Agora, caso n seja composto, caso n seja composto, acontece que ele possui divisores entre 1 e n. Se ele não é um número primo, né? Se ele é composto, ele tem que ter algum divisor além de 1 e ele mesmo. Então tem que ter algum divisor entre 1 e n. Tá bom. Seja m o menor entre esses divisores. Talvez só tenha um divisor entre 1 e n, não interessa.
Mas caso tenha mais de um, eu quero pegar sempre o menor, tá? Seja m o menor entre esses divisores. Agora, mostremos que o m é primo. Mostremos que o m é primo. Tá bom. Se m fosse composto, existiria L, tal que L divide esse M. Essa é a definição do número ser composto. Ele tem outros divisores além de um e ele mesmo. Então tem algum L, né? Então existiria L, tal que L divide M, e L é menor do que M. Então é um número menor do que ele e que divide ele. Para ele ser composto, isso daqui é uma condição. Só que o que acontece, cara? Porém, se L divide M, pela consideração que a gente fez aqui, e M divide N, pela definição que a gente deu ali para M, é o menor dos divisores de N, então, em particular ele divide N, L divide M e M divide N, implica que L divide N. Tá? Essa conclusão aqui se baseia na propriedade fundamental dos divisores, né? dessa ideia de divisor. Se você para pensar, é algo intuitivo, né? Se um número m divide um número n e um número L divide esse número m, então por transitividade o L vai dividir o n também. Se você quiser colocar de forma algébrica, né, como eu havia feito agora há pouco aqui, usando essa ideia do múltiplo, você vai ser capaz de se convencer disso daqui rapidinho. Né? A gente consegue escrever n como sendo um K1 vezes um K2 vezes L, né, a partir dessas duas hipóteses aqui. Fica aí como exercício para você, se você quiser. Tá? Mas é uma propriedade até que intuitiva. Tá bom. Então, qual que é o problema, né, dessa conclusão, do fato de L dividir N? Porque L é menor do que M, já que é um divisor dele, né, um divisor diferente de 1 e o próprio M. E ele também está dividindo N. Mas a gente havia suposto que o M era o menor entre os divisores de N, né, sem ser o 1 e o N. Portanto, quando eu supus, por absurdo, que o M era composto, eu cheguei numa contradição. Porque eu estou achando aqui um outro divisor de N que é menor do que M. Mas eu havia suposto que M era o menor, tá, entre os divisores de N. Então, como eu cheguei a um absurdo, uma contradição, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui para isso. Tenho. Isso aqui nada mais é do que uma contradição. Contradição. É o fato disso daqui acontecer junto com isso daqui, e dado que a gente exigiu que M era o menor dos divisores, tá? Entre 1 e N aqui. Ok, então o que é que eu concluo, né? Que de fato, sempre que um número N ele for composto, sempre que ele for composto, o menor dos seus divisores tem que ser primo. Então eu vou dizer o seguinte agora. Portanto, qualquer inteiro positivo N, logicamente, N é maior do que 1, tá? Qualquer inteiro positivo N que for composto, admite
um divisor primo. Um divisor primo. Em particular, o menor entre os seus divisores. Eu vou dizer isso aqui da seguinte maneira. Digamos P1. Eu vou chamar esse menor divisor aqui do N, esse que é um número primo, eu vou chamar esse aqui de P1. Ok. Então, se ele tem esse divisor primo P1, logo, podemos escrever que N vai ser igual a P1 vezes N1. É a própria definição aqui do ato de eu ter um divisor, né? Que eu coloquei aqui atrás. Então, posso escrever N como P1 vezes N1. O P1 é o tal do divisor e N1 foi o que sobrou ali. É como se fosse o K naquela forma que eu tinha escrito. Se vocês quiserem também eu posso colocar na ordem que está lá, que é um N1 vezes P1. Para esse aqui funcionar como K na outra forma. Mas vocês vão entender porque que eu prefiro organizar assim, né? P1 vezes N1. Porque basicamente agora eu vou aplicar o mesmo raciocínio. O que eu vou fazer? Ora, antes eu estava considerando N. Agora eu quero focar a minha atenção nesse N1 aqui. Esse N1 talvez seja primo ou talvez seja composto. Vamos escrever isso. Se N1 for primo, não há mais nada a ser provado. Afinal, se N1 for primo, vai ser um produto entre primos, P1 vezes N1, né? Caso contrário, ou seja, se ele for composto, repetimos o argumento considerando N1 em vez de N. Lembrando que esse N1 aqui está entre 1 e N. Tá? Então, presta atenção, cara. Quando for primo, né, esse N1 não tem nada mais a ser provado. Mas quando ele não for primo, ou seja, quando ele for composto, é só aplicar o mesmo argumento que eu acabei de aplicar agora há pouco. Ele vai possuir divisores entre 1 e N, ou melhor, entre 1 e N1, né? O menor entre esses divisores tem que ser primo, portanto eu posso escrever N1 como sendo um outro primo vezes um N2. Né? Então, eu vou dizer aqui assim. Se eu posso escrever N1 como um outro primo vezes um N2, o N original é P1 vezes P2 vezes N2, com o N2 menor do que o N1, que por sua vez é menor do que N. Dá pra ver onde a gente tá chegando? Acho que dá, né? Basicamente, cara, eu vou repetir o argumento de novo agora e dizer que se o N2 ele for primo, não há mais nada a ser provado. Né? O N está sendo um produto entre primos, P1, P2 e o N2. E se N2 for composto, eu vou repetir o mesmo argumento. E vou repetir, vou repetir, vou repetir. Como eu estou obtendo sempre uma sequência que é decrescente e que todos esses caras são menores, né, do que... Ou melhor, todos esses caras são maiores do que 1, em algum momento eu tenho que aceitar a condição de que o N ali que eu cheguei no final, né, ele é um número primo. No final eu obtive só um produto entre primos. Entendeu? Isso é garantido pela construção que a gente fez, né? O fato de todos esses caras serem necessariamente maiores do que 1. A gente está trabalhando
tá trabalhando sempre com números inteiros, né, inteiros positivos, não tem partes decimais nem nada. Então, conforme eu vou indo, né, rumando na direção ali do 1, entre os inteiros, sempre dividindo, 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 alguma hora eu tenho que chegar, né, no mais próximo possível, de certa forma, ali do 1. Não tem para onde ir depois, já que a gente está trabalhando só com números inteiros positivos. E aí você chegou, né, naquele caso em que só tem um divisor. Lembra que eu estou pedindo o menor entre os divisores. Quando só tiver um no meio, esse cara vai ter que ser primo. Enfim, acho que isso ajuda, né, a entender como esse argumento aqui ele tá amarrado. Mas, basicamente, percebemos que em algum momento nk-1 é primo. Esse n que eu tô sempre... Não é nem menos 1, na verdade, né? Porque eu tô aumentando ali o índice. Eu saí de n para n1, para n2, enfim. Vou chamar nk, simplesmente. Em algum momento, nk é primo. E a prova está concluída. Aqui e de como queríamos demonstrar. Daí, cara, o que a gente chegou à conclusão aqui é que o n é um produto de primos P1, P2 até PK. É isso que a gente mostrou. Qualquer número inteiro é um produto entre primos. E a grande questão é que existe uma maneira de você organizar isso daqui, uma maneira padrão, canônica, de organizar essa decomposição. Que é o seguinte, organizando esses fatores da forma seguinte, quer dizer que n é igual a P1 A1 vezes P2 A2 até PK AK, com P1 é menor do que P2, que é menor do que P3, até PK. Então, coloquei esses caras em ordem crescente. E essas potências A1, A2, AK, vou colocar assim, são todas maiores do que 1. Só basicamente coloquei esses caras em ordem crescente e peguei os termos repetidos que estão sendo multiplicados aqui e organizei como potências. Quando eu organizo dessa maneira, dizemos que o número foi decomposto em sua forma padrão, forma canônica, em números primos. Beleza, moçada? Então, cara, eu espero que você tenha saído, né, aqui dessa aula um pouquinho mais inteligente do que você entrou. Espero que tenha ajudado aí. Você aprendeu um pouquinho mais de teoria dos números. Esse resultado eu, eu estudei, né, eu aprendi ele usando o livro Introduction to the Theory of Numbers, do Hardy. Um resultado que eu tinha visto na escola, né, igual todos vocês, mas nunca tinha visto ser provado. E eu falei, caramba, é muito legal a forma que essa prova foi construída. Eu vou estudar ela um pouco mais e vou trazer ela lá para o canal, né, para o pessoal ver também como a gente consegue deduzir um resultado tão geral e tão bonito
com muito pouco recurso, né? Uma mera definição de divisibilidade e de número primo, né? A gente encontra com pouco esforço relativamente esse resultado que sempre usamos como algo óbvio, evidente a vida toda, mas não sei vocês, eu nunca tinha descoberto a verdadeira razão para isso daqui até não muito tempo atrás. Enfim, espero que vocês tenham curtido. Essa aula aqui vai estar disponível também lá no meu acervo, bem como o material, essa lousa, né, que eu escrevi aqui para vocês. Eu vou subir esse PDF aqui lá pro acervo. Você pode criar uma conta gratuita lá, acessando o link aqui da descrição, para poder baixar o material da aula, tá? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela sua atenção. Me ajuda aqui a ganhar mais alcance no YouTube, se inscrevendo no canal e dando um tapa nesse gostei. A gente se vê no próximo vídeo.